Oi, gente! Nesse vídeo a gente vai ver um pouco então sobre a modernidade corrente, o conceito dela e o que aconteceu nesse período que caracteriza todo esse movimento. Então, primeiro, o que é modernidade corrente? Na verdade, o modernismo brasileiro aconteceu de uma forma linear, vamos dizer assim. Muitas pessoas enxergam apenas como um movimento. Então, tá, o modernismo aconteceu da semana de 22 até 1945, vamos supor. E é isso. Mas aí tem esse autor, que é o Hugo Segawa, que ele diz que as coisas não acontecem desse jeito. Que a gente não começa, hoje começamos um grande movimento e daqui 10 anos acabou e pronto. Que tudo isso tem um processo, que não é do nada. E faz muito sentido. Então, ele, no livro dele, Arquiteturas no Brasil, que é esse daqui, de 1900 a 1990, ele não coloca o modernismo como uma peça só. Como aconteceu isso e acabou. Então, são várias partes desse modernismo, várias etapas, que, como vocês podem ver aqui, acontecem no mesmo período. Então, ele divide em modernismo programático, que vai de 1917 a 1932, a modernidade pragmática, que é de 1922 a 1943, que é a que a gente está mais acostumado, que vê na escola, que teve a exposição da Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, etc, etc, etc. E daí tem a modernidade corrente, que é o tema desse vídeo, que vai de 1929 a 1945. Então, para o Segawa, que é o autor desse livro, a modernidade acontece em várias etapas. Então, são vários processos paralelos que, de certa forma, um afeta o outro. Estão todos interligados, mas não precisam acontecer necessariamente no mesmo momento ou no mesmo local. Então, a modernidade corrente, nós vamos ver aqui, ela tem muito destaque, principalmente no Rio de Janeiro. E o grande nome assim que marca esse período é o Lúcio Costa. Então, vamos lá. O Lúcio Costa, ele é um arquiteto brasileiro muito famoso, nacional e internacionalmente. Ele nasceu em 1902, morreu em 1998. E ele era um grande admirador do Le Corbusier, nessa época aí da década de 20, finalzinho da década de 20, né? Até mesmo antes, nesse período, o Le Corbusier já estava divulgando, né, algumas revistas suas com as suas ideias, e o Lúcio Costa já tinha bastante admiração por ele, já gostava muito das ideias que ele propagava. Só que até então, o Lúcio Costa só tinha feito trabalhos ecléticos, ou trabalhos assim com um viés mais antigo, sabe, no apelo mais neoclássico, coisa do estilo. Ele não era conhecido por ser um arquiteto modernista, por gostar dessas ideias. E aí, em 1930, ele foi convidado para ser diretor da Escola Nacional de Belas Artes, também no Rio de Janeiro. E aí ele resolveu que ele queria fazer uma revolução na Escola Nacional de Belas Artes. Ele queria contratar então professores mais novos, professores ligados ao movimento moderno, com diferentes ideias dos que já estavam lá. Só que nesse período, o próprio Lúcio Costa, depois ele já admite em entrevistas e afins, que ele não estava preparado. Então ele gostava do modernismo, conhecia esse movimento, mas ele não sabia a fundo o que que era. Ele sabia que era uma arquitetura diferente. Então ele cansou de fazer coisas no estilo eclético e ele queria fazer uma coisa diferente. Só que o modernismo é muito mais do que isso, e ele demorou para aprender. E, assim, alguns autores colocam que esse foi o grande problema dele nessa época da Escola Nacional de Belas Artes, porque tanto o pessoal da própria escola não estava pronto para isso, né? O ensino nacional não estava pronto para isso, mas gerou muita comoção nos alunos, então, porque foi algo muito repentino, muito drástico. E até esse aqui é o Lúcio Costa, então, né, mais velhinho, e esse aqui é um recorte de um jornal na época falando que ele assumiu a Escola Nacional de Belas Artes, enfim. E até então o antigo diretor da escola, que era o José Mariano Filho, em entrevistas a jornais da época, disse que o Lúcio Costa estava tentando transformar a Escola Nacional de Belas Artes num centro propulsor de ideias derrotistas. Então, assim, o modernismo era muito desacreditado nesse período, era algo muito absurdo. E aí, ele durou pouco, então em 1931 o Lúcio Costa foi demitido, ele foi exonerado do cargo na escola por protesto dos próprios alunos.
E então ele fica num período meio perdido, digamos assim, porque vale lembrar então que lá em 1929 teve aquele grande estouro, né, o crack da Bolsa de Valores de Nova York, que então o mundo passava por uma grande crise mesmo financeira. No Brasil também estavam passando por período de crise, né? O fim da indústria cafeeira e o começo daí a tomada de poder do Getúlio Vargas e etc. Então, nesse período pós-Escola Nacional de Belas Artes, ele começa a se relacionar com o Gregory Warchavchik, acredito que seja assim, que já é um nome famoso, então, do período moderno, já era conhecido por se aliar a essas ideias mais modernistas. E, infelizmente, também, por causa dessa crise econômica, eles não tiveram muitos projetos num período ali, de uns 3, 4 anos que eles trabalharam juntos, assim. E fizeram só 3 construções, que foram marcadas pela questão modernista, que é a Vila Operária da Gamboa, em 1932, que é a única que existe até hoje, e a residência Alfredo Schwartz, que chegou a ser construída, mas ela foi demolida no final da década de 90, se eu não me engano. É, Aqui então nós temos o Lúcio Costa, o Frank Lloyd Wright e o Gregory. Então só uma foto para vocês verem a carinha deles, né, nessa questão mais novinhos. E então a Vila Operária da Gamboa é um grande marco desse período modernista ali do Gregory com Lúcio Costa e é a única obra que restou até hoje que dá pra gente estudar ela. E a gente vai ver um pouquinho mais pra frente também. Aham. E E aí nós temos o Ministério da Educação e da Saúde, que vai ser a grande obra desse período da modernidade corrente, que é o grande destaque do Lúcio Costa na vida dele. Então, em 1935 teve um concurso de arquitetura, né, para ver qual seria o projeto dessa nova sede do Ministério da Educação e da Saúde, que até então era um ministério recém-criado, ele foi criado no comecinho da década de 30, assim que Vargas tomou o poder, então eles precisavam de uma nova sede. E quem ganhou o concurso foi o Arquimedes Memória e o Francisco Couchet, que era esse projeto aqui, que é uma foto bem antiga, né, de época, enfim, mas a ideia deles era construir esse prédio, então, que era muito focado em adornos, bem robusto, né? Mas quem estava na frente do ministério, quem estava governando nesse período, ele era o segundo ministro, era o Gustavo Capanema. E o Gustavo Capanema, ele não gostava dessas ideias antigas, digamos assim. Então, todas as pessoas ao redor dele, dentro do ministério, eram muito focadas na questão moderna, eram muito ligadas, assim, então, à modernidade. E ele ganharam esse concurso, então, o Memória e o Couchet, só que o Gustavo Capanema, que era quem mandava, não quis construir. Ele não era o que ele esperava. E foi então que ele convidou o Lúcio Costa para assumir a direção do projeto. O Lúcio Costa, ele faz um grupo, então, ele chama vários arquitetos que tinham participado desse concurso e tinham propostas mais modernistas, incluindo o Oscar Niemeyer, que é aí que começa, então, essa aproximação entre eles. O projeto do Ministério da Educação e da Saúde, então, feito por eles, é esse daqui que a gente conhece hoje, que são 2 blocos, né? Um bloco menor e um grande quadrado retângulo, assim, colocado por cima, interligados, e segue fielmente, assim, todos os passos da arquitetura de Le Corbusier. Inclusive, alguns autores dizem, né, que nesse período em que o Lúcio Costa estava trabalhando com o Gregory foi onde ele se aprimorou, que ele foi aprofundar mesmo a questão do que é o modernismo, o que era a modernidade proposta pelo Le Corbusier, que vai muito além de você fazer algo só diferente pelo diferente. É muito funcional, tanto na questão estética quanto na questão de estruturas mesmo, da tecnologia empregada para isso. Aqui a gente tem as plantas originais, então, que não dá para enxergar bem, mas daí no próximo slide vai ter bonitinho. E então o Ministério da Saúde e Educação, que hoje é o atual Palácio Gustavo Capanema, segue fielmente essas premissas do Le Corbusier, que são a planta livre, elevado nos pilotis, tem o terraço-jardim, as janelas em fita, segue bonitinho, assim, igual receita de bolo. E aqui a parte interna, então, do palácio. Esse aqui é o andar térreo, que aqui tem também a escada em espiral, que é típica do Le Corbusier, tal, da Vila Savoie, que é muito conhecido. Aí
Aqui, gente, pode ter algumas divergências, porque essas informações que eu encontrei do que serve cada ambiente, o que que é, são mais recentes. Então, provavelmente, no momento que foi edificado, não era essa a intenção do local. Esses aqui são alguns usos dos dias de hoje. Então, aqui a gente tem essa escada e temos um saguão. Nesse volume aqui do fundo, ó, que eu coloquei até aqui uma foto para identificar melhor, que ele vem aqui e atravessa até no final. E aqui a gente tem esse volume. Então, nesse volume aqui do fundo, era usado para uma área de serviços atualmente, né? Aqui no 1, então, temos o saguão, aí um acesso privativo para os funcionários e afim. Aqui onde tem essa livre aqui nos pilotis é uma praça coberta, como vocês podem ver aqui. No 4, a recepção, então, e no 5, que é a circulação, que são os elevadores. Então a gente entra por aqui, onde tem essa árvore, e daí tem os elevadores aqui. E aqui é a praça coberta. No segundo pavimento, que é o centro de exposições e conferências, ele atravessa. Então pode. Você vai ficar, ué, mas onde que encaixa isso daqui? É porque ele não vem reto assim. Ele tá. É esse volume de atravessado. Então aqui a gente tem também a circulação, né, os elevadores, um posto médico logo do lado dos elevadores, o 3, que é a praça coberta ainda, aqui no 7, que é onde fica aqui essa partezinha de vidro, temos a sala de exposições, aqui a escada, né, a escada em espiral, e no 8 tem um auditório, que daí é essa segunda parte desse volume aqui embaixo. Então embaixo é a área de serviços e em cima é um auditório. E aqui os pavimentos tipos, né? O primeiro pavimento, que daí é só para localizar o terraço e jardim aqui, e são todas alas de escritórios. E eu achei interessante porque dá para ver uma diferença já. Então, essa aqui eu só transcrevi a anotação que estava na própria prancha original, falando que os poços de ventilação serão aproveitados para descida de água, esgoto e etc. As colunas serão reservadas, portanto, para sua verdadeira finalidade. Então, já é uma mudança do que a gente estava acostumado, do que se estava acostumado nesse período, né? Então, eles vão usar como os poços de luz, né, as áreas de ventilação, para fazer toda essa queda de água e esgoto. Então, não vão ser passados por dentro das colunas. As colunas são apenas para resistir aos esforços mesmo da edificação, com uma finalidade estrutural. São feitas divisórias em meia altura. Não tem paredes que vão até o teto, são todas divisórias mais baixinhas. E daí, como esse lado esquenta muito e esse fica resfriado, porque praticamente não pega sol o dia todo, auxilia muito na circulação, né? Então o ar quente entra, faz só a volta e vai embora. Fica bem mais tranquilo, auxilia nessa questão da ventilação, deixando mais agradável. E também por isso é divisória em meia altura, não encontrar uma barreira. E aí a gente tem a ascensão do Oscar Niemeyer, que até então não era lá muito famoso. Ele colaborou com o Lúcio Costa no projeto do Ministério da Educação e da Saúde, e que inclusive até o Le Corbusier deu alguns palpites, mas não nada muito concreto assim, mas ele deu o aval final para a construção, disse que gostou muito do projeto. E aí, em 1939, então, um pouquinho antes de começar a Segunda Guerra Mundial, teve a Feira Mundial de Nova York. E o Brasil foi convidado, então, para fazer um pavilhão lá, e o Lúcio Costa ganhou o concurso que iria construir esse pavilhão. Só que ele não quis participar, não se sabe por quê. Ele declinou desse convite e passou o cargo para o Oscar Niemeyer. Aqui o Oscar e o Lúcio Costa. Então, quem assume a construção do pavilhão de Nova York é o Oscar Niemeyer. E é aí que ele começa a se destacar por usar as curvas. Ele começa a criar um nome, assim, porque tem muita repercussão positiva no âmbito mundial, assim, sobre a construção brasileira e sobre o Oscar Niemeyer. E aí, quando ele volta ao Brasil, ele participa da construção do Grande Hotel de Ouro Preto, que também foi muito importante na história dele. E é onde ele conhece, então, o Juscelino Kubitschek, que era governador na época, fica sabendo desse cara, né? Tipo, quem é o Oscar Niemeyer? E aí ele vai ver os projetos dele, fica encantado e chama ele para trabalhar na Pampulha, o que mais para frente vai evoluir para Brasília. E nesse período, então, tem início ali em 1939 a Segunda Guerra Mundial.
E a gente tem a tentativa dos Estados Unidos de conseguir aliados, né? Porque o Getúlio Vargas, que estava no poder até então no Brasil, ele estava bem em cima do muro. Ele não tomou partido nem pro lado fascista, nazista, nem pro lado da aliança, né? Mas ele ficou bem dividido ali, puxando sardinha para um lado e para o outro. E aí tem essas tentativas, então, do governo americano de conseguir o apoio brasileiro. Então, em 1943, é feito no MoMA o Brasil Builds, que é uma exposição que rodou o mundo aqui, passou pelo Brasil também, e eles fazem esse livro, né, um livro catálogo de 200 e poucas páginas falando só sobre a arquitetura brasileira, sobre a arquitetura moderna brasileira, enfim, e elencando muito, assim, elevando a arquitetura brasileira. E nesse período, então, que a gente tem a criação dos personagens, como o Zé Carioca, que foi criado pelo Walt Disney, né, para puxar o saco dos brasileiros. A Carmen Miranda é exportada, digamos assim, também, como uma blusa brasileira para todo mundo. E começa então essa puxação de saco, digamos assim, para conseguir o apoio brasileiro na guerra. E aqui só para vocês, a título de curiosidade, né? Então a revista Brasil Builds e aqui o pavilhão da feira do Brasil, pavilhão brasileiro na Feira Mundial de Nova York, que foi feito pelo Oscar Niemeyer, que já dá para ver todas as curvas que é utilizado e lembra muito inclusive o salão de baile da Pampulha, que a gente vai ver mais para frente. E por enquanto é isso, gente. Muito obrigada e até mais.